paz contigo. Esse é o programa Jardim de Deus, a clínica para a sua alma. Hoje nós vamos falar sobre traumas que não aparecem, mas influenciam, e muito, na direção da sua vida. Algumas dores não deixam marcas pelo corpo, mas deixam cicatrizes profundas na alma. São os traumas invisíveis, aqueles que ninguém vê, mas que acabam por definir comportamentos, escolhas e até mesmo o nosso futuro. Salmo 147:3 nos diz assim: Ele cura os quebrantados de coração. Trauma invisível é o que ficou, mesmo depois do episódio que passou. É a marca que não aparece, mas que molda as reações, os relacionamentos e até mesmo os nossos medos. Dr. Francis, sobre esse tema que nós vamos abordar hoje, por que nós chamamos esses traumas de invisíveis e o que a mente faz com essa dor que ela não consegue ver? Como ela processa? Tá, a gente chama de trauma invisível, vamos até dividir esse trauma invisível em duas categorias, né? O trauma visível é aquele que todo mundo toma conhecimento dele, tá claro, tá visível, tá marcado muitas das vezes no próprio corpo. O trauma invisível que nós vamos aqui dividir então em duas categorias. A primeira categoria é aquele que é invisível para as pessoas de fora, mas ele é conhecido pela própria pessoa. A gente chama isso de pertencente a um eu oculto, certo? Então a pessoa sabe do trauma, das razões do trauma, o que ela vivenciou, carrega todas as sequelas, os sintomas oriundos desse trauma, mas é de conhecimento dela. Se torna, portanto, invisível só para quem está fora, para quem olha de fora. Mas ela bem o conhece. É um trauma que se aloja na consciência de quem o sofreu. E a outra modalidade de trauma invisível é aquele que é invisível para a própria pessoa, inclusive. É aquele trauma que ele não está diretamente marcado a um episódio traumático memorável, como no primeiro caso, mas um outro episódio que bem mais primitivo, ou seja, quando ele era muito mais, a mente muito mais vulnerável, num processo mais primitivo de formação, como na primeira infância, por exemplo, e ele se torna então desconhecido para o próprio indivíduo. E é justamente o porquê, que seria a segunda pergunta, não é? O que a mente fez com isso, né? Quanto mais primitiva for a mente, menos condição de lidar com os episódios traumáticos, que são, por sua vez, considerados mais desestruturantes. Então, no episódio em que um trauma acontece e a pessoa consegue lembrar dele, mas ainda que ela oculte isso dos outros, esse trauma ele está no consciente dessa pessoa, ok? O que aconteceu? Ele está armazenado e o que a mente faz com ele? Reprime. A pessoa sabe, mas os efeitos dele ele reprime. Agora, o trauma em que a pessoa não consegue se lembrar dele, a gente costuma dizer que a mente recalcou. O recalque ele é inconsciente. A mente é tão primitiva ao sofrer esse impacto que esse mecanismo se tornou para ela muito mais desestruturante, muito mais terrível. O risco de enlouquecimento seria maior. Então ela pegou esse episódio e, utilizando mecanismos de defesa, recalcou esse episódio. Então ela não consegue lembrar, é invisível até para ela. Porém, tanto o trauma da consciência quanto o trauma do inconsciente, o reprimido ou recalcado, eles vão trazer sintomas para essas pessoas. Eles, mesmo não sendo lembrados, vão trazer alguns sintomas. Então, respondendo, o que seria o trauma invisível? Sim. É isso aí. É um trauma que é desconhecido, às vezes para os outros apenas, e às vezes tanto para os outros quanto para o próprio sujeito. E o que a mente fez? Como é que ela processou esse episódio traumático? Ou ela reprimiu, permitindo que apenas a pessoa lembre, ou ela recalcou, permitindo que nem mesmo a pessoa lembre do episódio. Muito bem. Agora, esse trauma, mesmo invisível, ele é capaz, então, de moldar
a vida de uma pessoa? Sim. Qualquer uma das duas modalidades de trauma vão gerar comportamentos de defesa, ok? Então, a partir daí, a gente chama isso de sintomas. Todo trauma vai gerar um sintoma. E o sintoma ele pode ser físico, que a gente chama de psicossomatização. Começa a aparecer um monte de doenças no próprio organismo, no corpo, em virtude de um episódio traumático, de um estresse pós-traumático. Ele pode ser um sintoma psíquico, ou seja, não afeta o corpo, mas afeta a psique da pessoa, como os transtornos de ansiedade, por exemplo, os transtornos de humor, são sintomas psíquicos, que por sua vez podem estar relacionados, no que diz respeito à sua gênese, à sua causa, ao episódio traumático, tanto o reprimido quanto o recalcado. E também sintomas comportamentais. É a terceira manifestação. A pessoa começa a adotar comportamentos a partir da defesa contra a dor sentida no trauma. Comportamentos, por exemplo, fóbicos, que são notórios porque são patológicos, mas também comportamentos que são mais sutis, como a incapacidade de confiar novamente, a incapacidade de acreditar que é feliz ou merecedor de algo, o próprio bloqueio do desenvolvimento, do crescimento, a noção de merecimento ou pertencimento, complexos de inferioridade, tudo isso pode originar, são comportamentos que podem estar originários, né, serem originários desses traumas que são invisíveis. Agora, esses traumas invisíveis que trazem essas consequências, nesse caso, não vai resolver a situação a pessoa lidando apenas com as causas, tentando tratar apenas das causas. Mas o conhecimento, o entendimento de que se pode ter uma origem em algum trauma, então o indicado seria tratar então nessa raiz, nessa origem. Você trabalhar só de forma sintomática, sim, seria como você silenciar os sintomas de algo que grita por dentro. Então você consegue silenciar os sintomas? Consegue. Através de medicamentos, através de várias técnicas de autocontrole, você vai silenciar os sintomas temporariamente. O que causa a manifestação do sintoma é um nível muito elevado de pulsão, de energia psíquica que esse trauma carrega consigo. Todo episódio traumático, ele precisa ser evocado, porque ele se aloja na forma de um complexo de ideias. Então, quando eu vivo um episódio traumático, o que resulta dele? Um monte de ideias que estão ligadas àquele episódio e um afeto, geralmente negativo, ligado àquele episódio. É isso que vai ser reprimido na consciência ou recalcado no inconsciente. Sim. E quando nós vivenciamos alguma coisa que por associação faz lembrar, né, evoca aquele complexo que está recalcado ou faz lembrar o complexo que está reprimido, essa energia começa a se intensificar. A gente chama isso de catexia, e uma contracatexia é feita para retê-la. Então é como se você tivesse uma panela de pressão, que um episódio externo, algo que você viu, algo que você ouviu e que te fez associar aquele conteúdo traumático, é como se você aumentasse o fogo dessa panela de pressão. Então ela começasse a aumentar também a pressão interna e que para que ela não exploda precisa de uma válvula de escape. Aí essa válvula de escape é o sintoma. Então quando você tenta silenciar o sintoma, você vai consegui-lo até um determinado nível. Se por acaso algum fator externo evoca ainda mais aquele complexo do trauma, a energia dele aumenta e aí aquela medida que você está habitualmente tomando para reter os sintomas, controlar os sintomas, seja por via medicamentosa ou terapêutica,
naquele momento ela fica insuficiente, porque a descarga precisa ser maior do que aquilo. Sim. Então, quando ela fica maior do que a capacidade de retenção do sintoma, ele vai se manifestar, ainda que a pessoa estivesse tentando controlá-lo por outros meios, dando assim a sensação que é necessário agora aumentar a dose do remédio ou intensificar os dias de terapia, até que aquele conteúdo baixe pela descarga, ele vai baixar de nível. Sim. E aí sim a gente também reduz o controle. Mas é um ciclo que vai se repetir ao longo da vida. Sim. Se não for tratada a causa original do problema, o complexo realmente não for tratado, a gente vai ficar no jogo de controle de sintomas que ora vai dar certo e ora não vai dar certo e vão estar sempre necessitando de ajustes constantes. Ou seja, o trauma ele muda a forma da gente pensar, reagir, até mesmo amar. E o sintoma ele vem então numa manifestação que pode ser, né, desestruturante ali para a pessoa, mas ele serve também como um alerta de que tem algo ali invisível que precisa ser tratado, né? Ou seja, ele vem de forma que a pessoa vai repetindo até conseguir elaborar. Seria isso que possibilitaria a cura ou o tratamento para algo que é invisível, até mesmo para a própria pessoa? O sintoma ele é uma repetição, é uma manifestação do trauma recalcado. Então, uma das características é justamente essa. Ele tenta, de alguma forma, reproduzir o conteúdo recalcado, já que ele não pode ser lembrado, a energia dele vai ter que ser depositada fora através de um sintoma, tá? E aí a gente tem esse paradoxo da cura. Quando você consegue repetir, seja pelo sintoma, que ainda continua o conteúdo sendo inconsciente, o sintoma ele é uma manifestação que ele só se liga de forma simbólica ao conteúdo reprimido, recalcado. Então, ele é uma repetição que a pessoa, por si só por repetir, não faz com que ela se lembre de nada, mas serve para descarga. Essa repetição não vai levar à elaboração, vai levar a uma descarga. E aí ele consegue diminuir a pressão interna. O mesmo acontece com algum parte da psicoterapia que está restrita ao ato de falar. O ato de falar também dá amarração a esse conteúdo que está recalcado. O que é isso? Dá forma para ele. E quando você dá forma para o conteúdo que é invisível, você diminui a força dele. Eu costumo até usar o exemplo do seguinte: você pensa no aspecto positivo, um sonho que você tenha, que no momento que você começa a parar e fantasiar esse sonho, olha, eu vou crescer, eu vou em tal área, eu vou me tornar um ícone, e você começa a planejar os seus sonhos, ele parece gigantesco na hora que você tem a ideia, Sim. que a ideia chega, ele parece fabuloso, maravilhoso, gigante. Quando você vai contá-lo para alguém, automaticamente ele diminui de tamanho. Depois que você fala, ou enquanto você está falando, ele não parece tão grandioso assim, a ponto da pessoa conseguir pegar da mesma forma que você pegou. Até para você que está contando, não é igual. A palavra ela tem um poder de sintetizar, de dar forma, dar amarração. É como se eu pegasse uma energia que está livre e colocasse dentro de um balão, condensasse ela ali. E aí, aquilo que parecia tão fantástico, tão grandioso, de repente não parece mais depois que você falou. O mesmo acontece com o sentimento negativo. Quando você vai para uma psicoterapia e você começa a falar, você dá amarração, você pega aquilo que está solto e coloca dentro do balão. Você dá forma para aquilo. E ele perde a dimensão. Por isso que as pessoas saem de lá, de uma psicoterapia, dizendo assim: ah, foi muito bom para mim, fiquei aliviado, estou saindo mais leve. Isso não necessariamente é a cura. Você conseguiu diminuir a intensidade do afeto negativo que estava causando os sintomas, inclusive. Agora, quando você realmente faz uma elaboração, aí sim é diferente. E essa elaboração significa, eu tenho que trazer para a consciência, para o meu domínio,
para a área onde eu tenho gestão na minha mente, que é a minha consciência, esse conteúdo que está inconsciente. E como é que eu faço isso se é algo que eu não consigo sequer lembrar? Essa que é a grande questão, não é? Eu nunca vou trazer a memória. Isso não vai vir na forma de lembrança. Eu vou lembrar do trauma do passado que está recalcado. Não, você não vai lembrar. Mas pela leitura da sua fala, do seu comportamento, das suas manifestações, o inconsciente ele se estrutura pela linguagem. Então, a própria forma de expressão, de linguagem que você traz para uma sessão de análise, consegue entender o funcionamento interno, esse funcionamento estrutural, a sua posição diante do outro. E é a partir dessa leitura que se faz uma analogia a como é o meu complexo recalcado. E por essa analogia, por eles serem tão semelhantes, o que eu estou vendo e traduzindo para a consciência ser tão semelhante ao conteúdo que está recalcado, há uma transferência de energia psíquica desse conteúdo reprimido para esse conteúdo que está livre. E é nesse momento que há uma transferência, eu crio um novo complexo de ideias que, por similaridade, por associação de ideias, se comunica com o interior e a energia psíquica que é produzida lá é transportada para esse de onde eu consigo agora ter uma gestão. Isso é tornar consciente o que está inconsciente e não necessariamente lembrar. Esse tipo de elaboração, sim, está ligado ao aspecto da cura. Considerando cura aqui, nem sempre uma remissão total dos sintomas. Cura pode ser... O termo cura, na verdade, passou a significar remissão total de sintomas de alguns anos para cá com o desenvolvimento da medicina. Antes, o curado significava cuidado. Então, se eu tenho algo que está tratado, está controlado, está cuidado, estaria curado. Então, existem situações em que a cura não significa remissão dos sintomas, mas vai estar controlado. Muito bem. Agora, você estava dizendo aqui, então, dessa forma de identificar, né, essas ações que promovem a cura para o tratamento dessas pessoas, não é? Eu entendo também que as pessoas elas podem viver também anestesiadas, nesse sentido de eu não saber qual é a origem, não saber qual é de onde vêm os meus problemas exatamente, não é? Mas, como você disse, pode ser buscado isso aí. Agora, nesse caso, tem como saber exatamente como que esse processo vai acontecer? Como é que essa cura, esse processo de cura, ele vai acontecer? Qual que é o início disso? O anestesiado, que eu entendi aqui, seria a pessoa não estar consciente, não é, do que está acontecendo. Ela não sabe a origem da coisa, né? Ela sente ali a dor, mas ela não sabe explicar. A gente costuma dizer que uma dor é inominável, ou também diga não nomeável, que você sente, mas não sabe o que, nem porquê, nem da onde. Né? Isso aí leva, às vezes, a uma estagnação, a uma paralisia. E para essas pessoas, teríamos como chegar nesse processo de cura? Sim. E qual seria o caminho? O mesmo. A própria dor é uma espécie de fala. O sintoma é uma linguagem. A forma com que esse sintoma se manifesta em uma pessoa, em um sujeito, é diferente da forma que o sintoma vai se manifestar em outro sujeito, ainda que o trauma seja semelhante. Então, a maneira com que cada um manifesta o seu sintoma é uma forma de linguagem. Sintomas somáticos, por exemplo, que estão ligadas à alteração gastrointestinal. Algo preso na garganta, aquela sensação de um algo preso na garganta, muito comum nos casos de ansiedade, como se tivesse um comprimido preso e ela não consegue engolir. Ou, às vezes, alteração gástricas,
constantes, o que isso me diz enquanto linguagem sintomática? Se descartar daqui as questões orgânicas, considerando apenas as psíquicas, significa que eu estou vivendo algo que eu não consigo digerir. Uma situação que eu não consigo processar, eu não consigo engolir. E se eu consigo engolir, eu não consigo digerir. É uma forma de comunicação. Não uma pessoa, por exemplo, que começa a sentir problemas nas pernas. É uma forma de paralisia que não tenha nenhuma ligação com o orgânico. Qual é a linguagem? Qual é a tradução dessa linguagem, né? Eu não consigo prosseguir, eu não consigo caminhar desse jeito, eu não consigo avançar desse jeito. Com isso que eu estou vivendo, com essa coisa que eu estou tendo que guardar. Sim. É a mesma coisa os braços, eu não consigo mais fazer, eu não consigo mais produzir, eu não consigo mais continuar. Então, são formas de linguagem que nos levam ao conteúdo originário, mesmo sendo uma espécie de anestesia do conhecimento, anestesia da ação, anestesia da atitude. Tudo isso é uma forma de linguagem. E existe, então, uma forma de começar isso? A pessoa identifica, não, realmente estou vendo esse programa, estou percebendo, estou percebendo que me encaixo em algumas dessas colocações ali, mas como é que eu faço para buscar essa cura? Ela é exatamente uma coisa que precisa de um profissional, de um terapeuta, uma coisa que a palavra de Deus, ela também é capaz de trazer a restauração ou iniciar, dar o start para que essa pessoa seja restaurada? Na verdade, o ser humano ele é tricotômico, é corpo, alma e espírito. Aquilo que cabe ao orgânico tem que ser tratado pelo orgânico. Então tem que ser procurado um médico que vai tratar a parte orgânica. O psicológico, a alma, a psique, tem que ser tratado psicologicamente. Então você vai procurar o psiquiatra, o psicanalista, o psicólogo, dependendo de onde está alojado esse complexo, um desses profissionais serão capazes de atender. E a parte espiritual? A parte espiritual você também precisa associar ao cuidado espiritual. Por quê? Se você tem uma fragilidade de alma que já inclusive está afetando o corpo, você fortalecendo o espírito, a sua espiritualidade estando em alta, aguçada, é onde você se sustenta para trabalhar as outras duas coisas. Então a gente tem sim um trabalho que é multidisciplinar. A gente consegue encontrar soluções agindo em todas as áreas necessárias, não numa isoladamente. Então ela vai encontrar refúgio na palavra de Deus? Vai. Sim. Inclusive a própria palavra de Deus trata diferente essas coisas. Deus não trata Elias na caverna, no capítulo 19 de 1 Reis, com coisas espirituais. Ele trata Elias com coisas psicológicas. Ele faz uma psicoterapia em Elias. Por quê? Dentro da caverna. Por quê? Porque a questão ali era psíquica, era de alma. Não, muitas das vezes você vê a recomendação bíblica para medicação. Paulo faz recomendações a Timóteo. Então a gente tem que entender que você considerar apenas um dos aspectos te torna mais limitado. Por exemplo, é tudo psicológico. É tudo psicológico, você vai desconsiderar questões que são orgânicas e são importantes. Eu tenho uma úlcera gástrica que surgiu a partir de um episódio de estresse crônico. Ok. Você vai tratar o estresse crônico? Ok, mas você tem que tratar a úlcera gástrica que agora está montada lá. E o espiritual é da mesma coisa. Inclusive, nós podemos ter questões que, ao ser equilibrada espiritualmente, reflete na psique, trazendo bem-estar, fazendo cessar algumas questões. E que automaticamente vai refletir no corpo também. Mas o trabalho multidisciplinar é necessário. Então ela deve procurar? Deve. Procurar quem? Pessoas que estejam habilitadas para todas as áreas. E é isso que a gente costuma fazer na Clínica Jardim de Deus. Considerar os aspectos psíquicos, espirituais e orgânicos quando se trata de feridas da alma.
E é interessante porque a gente tem que compreender e dar o encaminhamento correto para cada uma dessas questões. Não adianta a gente tratar o que é físico da forma espiritual e nem tratar o que é espiritual somente dentro da parte física ou orgânica. É muito natural, dentro da clínica, nós recebermos pessoas que, ao dar um testemunho ou ao conversar conosco lá no decorrer da clínica, falar que não sabe o motivo, ou que chegou lá para acompanhar alguém, só que com o andamento da clínica, com o andamento do processo, ela começa a falar, olha, eu percebi coisas que eu nem sabia que eu tinha. Ou seja, os comportamentos, eles começam porque vai trazendo a memória, né? Tudo que ela vai vivendo ali dentro da clínica, vai mudando os comportamentos, vai trazendo a memória dela algumas questões e ela começa a identificar coisas que antes ela não identificava, através do que ela já percebeu ali e do conhecimento que ela recebeu. Então, nós podemos dizer que essa identificação traz à tona ou demonstra algo que estava escondido, que ela não percebia, ou, na verdade, só muda a percepção dela desse sintoma, desse fator, dessa percepção. As duas coisas são possíveis. Eu acho que cada indivíduo aí funciona de uma maneira, e quando você coloca ele dentro de um ambiente de imersão que vai trabalhar essas questões a partir de um despertar da consciência para essas questões internas, as duas coisas são possíveis. O que ela precisa realmente é passar por esse processo de reconhecimento que existe algo que não está bem, existe um trauma ainda que ela não saiba o que, mas pelos sintomas eles revelam isso. Depois, ter a coragem necessária para trazer isso à tona, né? Tirar isso da escuridão, do inconsciente, da sombra, e também trabalhar de forma a reorganizar, que é o processo de dessignificar e ressignificar a própria identidade. Se reposicionar perante o outro. E o outro é tudo aquilo que não sou eu, então a própria vida é um outro. No momento que ela encontra esse ambiente onde essas coisas são possíveis, assistidas de forma profissional e espiritual, ela consegue ter o apoio necessário para caminhar. Então, assim, ela vai, nesse processo, vai identificar através da leitura dos sintomas, talvez da leitura dos sintomas, mas às vezes uma ligação com a própria história. Se esse sintoma está ligado com esse tipo de situação, é comum nesse tipo de perfil, isso se assemelha muito ao que eu vivi. Eu não tinha consciência de que uma coisa estava ligada à outra e agora que me foi despertado. Desperta o que já está dentro. Né? Desperta o que já está dentro. Muito bem. De fato, Jesus não cura só o que é aparente, só o que é físico. Ele cura também aquilo que é invisível, aquilo que você não entende. Em Romanos 8:26 está escrito que, da mesma forma, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, e que o mesmo Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa ação do Espírito de Deus sobre nossa vida, ela é real, ela é importante, útil, deve também acontecer na sua vida. Ela também aconteceu na vida de algumas pessoas que passaram pela clínica Jardim de Deus e também puderam gravar o seu testemunho, como este que você vai ver a seguir. Olá, meu nome é Marina, eu participei aqui da Clínica de Deus e foi uma bênção na minha vida. Eu estava há muitos anos sem conseguir ter uma conexão verdadeira com Jesus e tentava, orava, buscava a igreja e nada acontecia. E aí eu vim pra cá e percebi que eu precisava liberar perdão, liberar algumas coisas que estavam presas no meu passado. E eu entendi, e hoje sou uma pessoa nova, diferente do que eu era ontem. Olá, pessoal, eu sou Daniela. Eu já sou cristã, né, convertida há 21 anos e tive o presente, né, de poder estar na Clínica da Alma, aqui na Clínica Jardim de Deus.
e passar esses 3 dias aqui foi realmente uma coisa, uma renovação de mente profunda. Eu necessitava de mais uma peça para o quebra-cabeça, né, da minha cura, da minha libertação emocional, e ter estado aqui foi mais uma peça encaixada e trouxe uma renovação de mente realmente para além do que eu podia pensar ou imaginar, e de fato foi transformador poder ter uma experiência também individual com o Espírito Santo. Enfim, eu só tenho que falar para vocês, quem estiver precisando né, de um momento assim de individual com o Senhor, que possa vir mesmo, ter a sua experiência, e que vai ser maravilhoso, assim como foi para mim, e é isso. Se existem dores escondidas na sua história, Deus quer te curar. Venha para o Jardim de Deus. Lá você pode curar e identificar o que às vezes te afeta e você nem mesmo percebe. Consulte a nossa agenda no site clinicajardimdedeus.com.br. Nos acompanhe também no Instagram, @Clínica Jardim de Deus. E se você quer comunicar conosco, tem o nosso canal do WhatsApp, que é 319-7220-9899. E todas as quintas-feiras você pode nos encontrar no Culto Jardim de Deus, às 19h30, no Salão Diamante. Nós aguardamos você para curar as feridas da sua alma. A Clínica Jardim de Deus é para quem sabe que existe uma dor lá dentro, mas que não sabe de onde essa dor vem. Traumas não são sentenças. Você pode escolher romper com tudo isso ainda hoje. Na Clínica Jardim de Deus você encontra acolhimento, tratamento e cura. Deus abençoe você e nos vemos no próximo programa Jardim de Deus.